Salve, torcedor vascaíno ligadinho aqui nesse Acorda, nesta segunda-feira pela manhã. É sempre um prazer estar com você aqui para falar de Vasco. E quando o Vasco vence final de semana, é óbvio que a segunda-feira é muito mais prazerosa. E antes de eu começar a trazer a resenha aqui sobre o jogo de ontem, eu vou pedir um favor para você. No link fixado aqui embaixo, você entra no mundo das apostas esportivas. E olha, a 1xBet, que é parceira do canal aqui, Atenção Vascaínos, você não pode deixar de participar. Você coloca aí o código promocional, escrevendo a palavra AVE+, você terá ainda mais possibilidades de, com menos dinheiro, dobrar a sua aposta e poder aí ter essa diversão que é apostar. Principalmente num dia igual ontem, em que o Vasco deu a resposta positiva aí e eu consegui ganhar um dinheirinho aí em cima dessa vitória do Vasco. Pois bem, torcedor vascaíno, ontem foi um dia que, como você pôde ver aí na capa desse Acorda, o craque decidiu mais uma vez. Por isso que não dá para dimensionar o peso do craque dentro de um elenco. Já vou chegar no Payet. Primeiro temos que falar de um todo. O técnico Rafael Paiva, o interino, fez uma escalação bastante ofensiva para enfrentar a equipe do Vitória. Acredito eu que se do outro lado fosse uma equipe melhor tecnicamente, taticamente, quem sabe contra o rival, Palmeiras, Galo, uma equipe mais encorpada, até mesmo São Paulo, a escalação do Vasco não seria essa. Agora, como o Vitória aí era uma equipe que também estava na zona do rebaixamento e ontem ficou claro que apresenta vários problemas, o técnico Rafael Paiva foi bem ousado, colocando aí a equipe do Vasco. Muita gente chama de 4-3-3. Eu acho que o Vasco ficou muito próximo de um 4-1-4-1, porque a todo momento, principalmente na fase de construção, o Sforza vinha na frente dos dois zagueiros e não no meio dos dois zagueiros, assim, para fazer aquela saída de três em que os zagueiros têm bastante amplitude. Não foi o que aconteceu. O Sforza ontem era um volante que ficava na frente do Léo e do Maicon e dava o início da jogada. Tanto a verdade que foi o jogador do Vasco que mais tocou na bola durante os 100 e poucos minutos de jogo. Tocou 91 vezes na bola. Então, assim, era um 4-1-4-1 clássico. Por dentro, ele acabou colocando o Galdames e o Payet, de um lado o Rossi, do outro o David, e lá na frente, isolado o Verratti. E foi um primeiro tempo terrível da equipe do Vasco, com atuações bem abaixo. A equipe era meio que engessada, porque o João Vitor, pelo lado direito, não tem essa facilidade do apoio, não chega à linha de fundo com facilidade, e o Rossi fez mais uma partida daquela que se caracteriza muito mais pela fase defensiva, em que dá alguns carrinhos, coloca a bola para a lateral, do que propriamente de alguém que joga na frente e acaba criando oportunidades ofensivas para essa equipe do Vasco. Então, o primeiro tempo foi bem abaixo. No intervalo do jogo, o técnico Rafael Paiva fez apenas uma alteração, que foi a saída do Rossi para a entrada do Adson. Eu até citei no intervalo do jogo que eu faria uma outra alteração, que seria a saída do Maicon pela questão do cartão, e o Vasco precisaria se expor no segundo tempo. Então eu sacaria o Maicon no intervalo, colocaria o PH ou o Puma na lateral direita e colocava o João Vitor de zagueiro. E quando eu falo algo que acaba não se concretizando, eu não tenho problema em vir aqui e dar a cara a tapa. E, por ironia, com 5 minutos, o Maicon fez o gol do Vasco. Então, se o técnico Rafael Paiva tivesse me atendido, provavelmente o Vasco ontem não teria saído com a vitória. Ou o gol poderia sair de outra maneira também, né? Só que, para deixar claro, em nenhum momento eu falei que era pela atuação do Maicon em si, e sim pela circunstância do jogo e por já estar pendurado com o cartão amarelo. Então o Vasco faz 1-0 e aí o craque começa a aparecer. Um escanteio de manual, uma bola forte, uma bola rápida, procurando a cabeça do Maicon, que só precisou fazer o movimento aí e colocar a bola no fundo da rede. E logo depois o Payet tira o famoso coelho da cartola. Ele acha o Verratti na zaga
nas costas da zaga do Vitória, realmente mete uma bola daquela que são poucos que conseguem fazer isso no Campeonato Brasileiro, e o Verratti só escora, acaba colocando a bola no fundo da rede. Depois, o técnico Rafael Paiva começa a fazer outras alterações, por exemplo, coloca o Matheus Carvalho e coloca o Praxedes na equipe. O Praxedes até entra de uma forma de razoável para bom, entra no lugar do Payet, provavelmente com 2-0, mais para preservar o Payet, e o Matheus Carvalho acaba entrando no lugar do Galdames. E entra mal o Matheus Carvalho. Eu que particularmente acho que ele merece até a titularidade nessa equipe do Vasco, ele não entrou bem, falhou no lance do gol do Vitória, que no final acabou dando uma emoção desnecessária. Ainda bem que o Vitória teve um jogador expulso, e o Camutanga, depois de uma agressão em cima do Praxedes, o que acabou contribuindo aí para que o Vasco chegasse à vitória. Deixando claro que ontem o Vasco foi salvo pelo craque, porque o primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo. E eu estou falando do Vitória, uma equipe que até agora tem 1 ponto na tabela do Campeonato Brasileiro. Se fosse contra uma equipe de maior e melhor expressão, eu duvido que o Vasco não sairia perdendo no primeiro tempo de ontem. E no segundo tempo, o craque apareceu, o craque resolveu. E o Payet é aquele cara que precisa estar dentro do campo. Então, que seja feito um trabalho nele fisicamente e clinicamente, para que ele esteja sem dor, que ele esteja sem problema nenhum, para que o tempo que ele esteja dentro de campo, ele possa render mais. E ontem ficou claro que nessa questão de você colocar ele mais para dentro de campo, ele acaba rendendo melhor. Eu não tenho dúvida alguma que para o próximo final de semana, com mais uma semana de treinamento, ele vai estar melhor ainda. Projetando a semana, parece mesmo que o Vasco vai fechar com o técnico Álvaro Pacheco, técnico português do Vitória de Guimarães. Olha, torcedor, daquilo que eu estudei, parece ser um técnico que gosta de jogar bastante com 3 zagueiros, em que a sua principal virtude ofensiva é buscar o lado do campo para jogar essa bola para dentro da área. Acredito eu que dentro do elenco que a gente tem hoje, muitos jogadores vão poder apresentar um futebol melhor. O Verratti mesmo, se isso se confirmar, é um jogador que pode ter muito proveito dessa questão, porque hoje o Vasco tem dificuldade para essa bola chegar na linha de fundo. Agora, se a gente fizer 3 zagueiros na essência, eu tenho certeza que pelo lado esquerdo o Piton e pelo lado direito, quem for o escalado por ali, vai poder aí colocar essa bola dentro da área, que é onde o Verratti é imbatível. Impressiona, por exemplo, o gol de ontem, que nem foi com a cabeça, mas a maneira sempre que o Verratti consegue se projetar dentro da área, se jogar na bola e acaba fazendo aí os gols. Eu espero que o técnico consiga chegar já essa semana, até porque a gente tem esse compromisso com o Flamengo no próximo sábado e depois tem o jogo contra o Fortaleza em São Januário. Ou seja, 2 decisões consecutivas. O mais rápido que o Álvaro puder chegar aqui no Brasil para treinar e dar uma cara a essa equipe, uma identidade, porque isso eu sinto falta no Vasco há um bom tempo. Até mesmo o Ramon Dias esse ano não conseguia dar uma identidade a essa equipe do Vasco. A equipe do Vasco não sabia se jogava com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, no 4-1-4-1, se era uma equipe que queria ter a posse da bola, se era uma equipe que queria jogar de forma reativa. Acredito que, pela escola de técnicos portugueses, eles são bem pragmáticos na maneira de jogar. As suas equipes têm uma identidade. Alguns gostam mais de ficar com a bola, alguns gostam mais de agredir o adversário no campo de ataque. Enfim, a gente já viu aqui no Brasil vários modelos de técnico portugueses. Por exemplo, Jorge Jesus era um modelo, Luiz Castro era outro, Abel Ferreira é outro. Mas o que todos têm em comum, um trabalho que a partir da hora que você senta para analisar o jogo, você consegue ver a identidade e o DNA do treinador nessa equipe. E isso, particularmente, eu sinto falta no Vasco há algum tempo, de você entender qual é o trabalho que está ali dentro de campo. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Vou pedir um favor para você. Deixe o like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que é muito importante para a gente aqui continuar crescendo o nosso trabalho no AV+, e também no Atenção Vascaínos. Hoje a nossa programação é extensa. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha no Bom Dia Gigante, temos o Sérgio Kind, meio-dia com o Resenha, e à noite a nossa tradicional live de segunda-feira, Dicas de Mendonça, direto do shopping e da Barra, enfim. Uma programação extensa que a gente tem aí
com o canal, tanto aqui no AV+, quanto lá no Atenção Vascaínas. Durante a semana a gente se encontra aqui, porque semana de clássico com o rival é semana diferente. E eu tenho certeza que o Vasco vai encarar com toda a energia possível, porque tem muita coisa para melhorar ainda. Não podemos achar que essa vitória de ontem vai salvar o Vasco. Tem muita coisa para melhorar. O trabalho, na minha humilde opinião, começa do zero. Abraço, galera!